Neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma análise da minissérie 2022 da Netflix, Anatomia de um Escândalo. É uma minissérie de tribunal em que ocorre um julgamento e que no final o juiz faz aquela famosa pergunta aos jurados: o acusado é culpado ou inocente? O acusado, no caso, é um deputado do parlamento britânico e o crime de que ele é acusado eu não posso citar aqui porque o agente Smith da Matrix está rondando por aí. Mas é aquele crime que um homem comete quando coloca alguma parte do seu corpo em alguma parte do corpo da mulher sem o devido consentimento. Vai ser uma análise pílula vermelha, uma análise do ponto de vista da teoria crítica masculina. E atenção, se você não assistiu a minissérie, não tem problema, porque aqui o tema central do vídeo é a insegurança jurídica do homem na atualidade. No final do vídeo, inclusive, eu vou dar algumas dicas para os homens corretos não correrem tantos riscos de sofrerem falsas acusações, de caírem aí na máquina de moer reputações masculinas dessa nossa sociedade genocêntrica. Radamés Manosso, aqui em Curitiba. À primeira vista, para os homens, esta minissérie da Netflix pode parecer mais uma narrativa lacradora da plataforma para agradar o público feminino, para agradar a beautiful people lá do hemisfério norte. Mas atenção, é uma minissérie que pode ser muito interessante para os homens despertos. Ela pode nos levar a uma reflexão interessante sobre a condição da masculinidade nos dias de hoje. Então, é uma minissérie de julgamento. O acusado é um deputado do parlamento britânico, o Sr. Whitehouse. Ele é acusado daquele crime que nós não podemos citar aqui. Este crime aconteceu em um elevador. Ali entraram o deputado e sua assessora parlamentar. Num primeiro momento, dentro do elevador, eles se atracam e começam ali uma sequência de atos bastante calientes, bastante sensuais, bastante eróticos. Mas quando esta situação chega na sua metade, ali nos 50%, supostamente a garota diz: aqui não. E o nobre deputado não recua, continua o ato, pratica o ato até o fim. Então, o esforço deste julgamento vai ser, da parte da defesa, provar que foi uma relação consensual, que não houve abuso. Da parte da promotoria, ela vai tentar provar que realmente foi uma relação abusiva. Então veja que não estamos diante de uma situação preto no branco. Não é uma situação tranquila, fácil de analisar. É uma situação com muitos tons de cinza. E isto reflete uma situação bastante realista. Muitos casos jurídicos nesse tipo de situação, nesse tipo de acusação, seguem este mesmo padrão. São situações com tons de cinza, não é uma coisa nítida. Para começar, nós não temos em nenhum momento a situação colocada como ela realmente aconteceu. Não havia uma câmera dentro do elevador. O que nós temos são duas versões. Primeiro é encenada a versão da assessora, na sequência nós temos a versão segundo o deputado. Então nós estamos ali numa condição de jurados mesmo, em que nós não vimos a cena, não havia câmeras, nós vimos apenas declarações de uma parte e de outra parte. Então, uma das características desse tipo de acusação é que fica a palavra de um contra outro. Até aqui, nenhuma novidade. A narrativa ela tem uma sequência de pontos que foram colocados ali pelos roteiristas para transformá-la ali numa espécie de escândalo perfeito para a mídia sensacionalista. O deputado,
ele tem uma família perfeita, uma família de comercial de margarina, ele é atencioso com a esposa, atencioso com os filhos, ele é de uma família tradicional, ele serve ao Partido Conservador, ou seja, ele tem todas aquelas características que a esquerda identitária ama odiar. A mulher dele abandonou a carreira para se dedicar à família e dar suporte à carreira política do marido. Isso já favorece uma narrativa em que a mulher vai se sentir ali numa situação desconfortável pelo fato de ter abdicado de sua carreira em favor da vida familiar. Os ingredientes adicionais também são o fato de que deputado e assessora, eles tiveram no passado recente um relacionamento bastante intenso, um relacionamento bastante caliente. Então, isso coloca ali o ingrediente adicional do adultério e, na sequência, a questão de um possível assédio, tendo em vista que o deputado era um superior hierárquico da assessora. Bom, todo este imbróglio aí vai gerar as condições para que aconteça todo aquele julgamento, naquela dinâmica tradicional de filme de julgamento. Esta minissérie da Netflix, ela me faz refletir bastante sobre a forma como a justiça é aplicada lá na Inglaterra e pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Na maioria dos casos que envolvem este tipo de crime que nós estamos tratando, não existem limites claros, bem definidos, não é uma coisa preto no branco. Nós estamos falando de ambiguidades, de tons de cinza, de uma situação pouco definida em que o lado para onde a justiça vai pender vai depender muito do trabalho da defesa e da promotoria. Esta minissérie, quando vi o título, imediatamente me fez recordar um clássico do cinema hollywoodiano de julgamento. Estou falando de Anatomia de um Crime, estrelado lá pelo James Stewart. Na verdade, este filme mais antigo, que também recomendo para todos, tem uma dinâmica semelhante. Era um caso bastante obscuro em que um homem é acusado de ter cometido um crime passional, algo que nos dias de hoje a gente usaria aquela expressão que começa com o adjetivo feminino. E naquele filme também reinava uma ambiguidade total. Nós não vimos a cena. Em nenhum momento do filme o crime é mostrado diante das câmeras. O que nós vemos são apenas versões de um, versão de outro, e isso coloca ali a dinâmica da justiça realmente numa encruzilhada. É a palavra de um contra a palavra de outro. Então, essas duas películas, a antiga Anatomia de um Crime e a minissérie mais recente Anatomia de um Escândalo, são duas ótimas obras para nós assistirmos e refletirmos sobre a justiça, como que ela é aplicada, como ela, em dados momentos, é ambígua, como há tons de cinza na aplicação da justiça. Nós também vemos como a sociedade reage a esse tipo de escândalo, a sociedade gosta de discutir esse tipo de tema, quanto mais polêmico, quanto mais cheio de nuances, melhor, aí dá mais engajamento em redes sociais. Esta minissérie da Netflix me fez refletir sobre a condição do homem no passado e na atualidade. Eu lembro que lá em um passado não muito distante, quando o homem abordava uma mulher, ele poderia receber 3 respostas desta mulher: sim, não, talvez. A resposta sim nunca foi ouvida, nunca foi registrada, é apenas uma possibilidade teórica que nunca foi registrada no mundo real. O talvez, naquela época, equivalia ao sim. Então, só para dar uma ilustração, aqui em Curitiba ainda existe o motel Você Que Sabe, fundado lá há bastante tempo, e que
tem este nome em função de uma piada da época em que o rapaz perguntava para a moça: e aí, onde nós vamos agora? E a moça respondia: você que sabe. Bom, e tem a resposta não, que uma mulher também poderia dar a um homem. Só que este não, ele poderia ter dois sentidos diferentes. Poderia ser um não categórico, um não definitivo, um não que vale por não. Mas também poderia ser um não retórico, um não com nuances de significado que poderia equivaler a talvez, quem sabe, olha, preciso pensar mais um pouco, estou refletindo sobre a questão, estou aguardando você insistir mais um pouco para ver se você é bom aí no jogo da sedução. Bom, um homem naquela época não tinha a menor condição de saber se o não recebido era um não categórico ou um não retórico. Ele só tinha uma alternativa a seguir, só um caminho para ser trilhado. Ele teria que tentar de novo. Se na segunda tentativa ele continuasse recebendo um não desta vez mais intenso, aí ele chegaria à conclusão: olha, estou diante de um não categórico. Mas se ele observasse aí que a guarda da mulher ia aos poucos baixando, ele sabia que tratava-se de um jogo de sedução. Essa dinâmica, este jogo de sedução que lembra a dança do tango, ali com avanços e recuos, ele é uma coisa totalmente inviável nos dias de hoje. Os homens despertos da atualidade, eles não adotam mais esta linha de ação. Se um homem desperto na atualidade receber um não, ele vai tratar aquilo como não categórico, ele simplesmente vai tirar o time de campo e vai parar onde estiver em qualquer momento da relação. Não, nos dias de hoje, é não. Outra coisa que me vem à cabeça nessas situações é aquela situação ali, aquela pergunta que às vezes vem à tona num relacionamento. Um tapinha não dói? Olha, eu diria para os homens o seguinte: não dói para elas, mas pode doer bastante para você nos dias de hoje. Porque basta que você erre por alguns newtons a intensidade do tapinha para que aquilo vire um hematoma, para que o humor da garota mude e as coisas desandem para o seu lado. Então, para os homens despertos de hoje em dia, tapinha dói em qualquer situação. Tapinha já era, não tem mais. Outra questão que surge para os homens da atualidade é a questão dos 50 tons de cinza. Vocês devem saber muito bem que existe aí uma série de livros chamados 50 tons de cinza e que tem os equivalentes aí filmados pela indústria cinematográfica. Então é uma série, é uma franquia aí que agrada muito as mulheres, uma parte do público feminino, e que nos leva a crer que uma parte do público feminino nos dias de hoje ainda tem uma certa preferência, uma certa vontade de praticar aquele sexo com autoridade, o sexo autoritário. Olha, para os homens de hoje em dia, esta é uma hipótese descartada. Se uma mulher vier para seu lado insinuando que ela gosta ali de um sexo mais autoritário, neste momento você seja um homem realmente mau, bem mau, e diga não, não categórico. Não existe mais possibilidade de sexo com autoridade nos dias de hoje. Depois de assistir esta minissérie, você, homem, deve refletir sobre sua condição na atualidade. O homem correto, aquele que não comete delitos, que não anda fora da linha, ele tem que tomar muitos cuidados no dia de hoje para não sofrer falsas acusações e para não ter a sua reputação pisoteada por esta sociedade do espetáculo, sociedade ginocêntrica, sociedade do cancelamento. Fica aí algumas reflexões para os homens. Primeiramente, o homem destacado, ele tem um alvo nas costas. Então ali o nosso deputado, personagem do filme, ele é um homem bem-sucedido, ele é de uma família tradicional, ele é rico, ele é poderoso, ele é um homem bonitão, enfim, ele se classifica naqueles rótulos: homem alfa, por ser poderoso, famoso e rico,
e ele também é um homem shed, aquele homem que se destaca muito pela aparência. Esse tipo de homem realmente tem um alvo nas costas. Outra questão que o homem contemporâneo tem que levar em conta é que nós não estamos vivendo em tempos fáceis para os homens, então ele tem que considerar a ideia, colocar na cabeça que ele tem que fazer uma redução drástica em seus relacionamentos. Ele tem que reduzir drasticamente o número de parceiras com quem ele vai conviver, de preferência focar em uma apenas que seja para um relacionamento de longo prazo, e antes de se relacionar com qualquer mulher tem que tomar todas as providências para conhecer o histórico dessa garota, conhecer quem ela é, até você ganhar confiança, para, enfim, depois de ganhar confiança, aí somente neste caso partir para uma intimidade, porque os riscos são altos, principalmente para homens destacados. Outra dica para os homens despertos é que sexo e trabalho nunca combinaram, nunca vão combinar. Aí na minissérie está muito bem colocada essa questão do relacionamento com pessoas do trabalho. No caso ali terminou dando ruim, então não adianta dizer que alguns homens vão conhecer suas companheiras no trabalho. A situação fica bastante perigosa quando existe uma relação hierárquica entre o homem e a mulher. Então, relação amorosa no trabalho é uma coisa para ser descartada pelo homem contemporâneo. Outra coisa que fica bem evidente ali na minissérie é a questão de relacionamento amoroso e álcool. Não combinam essas duas coisas. Ali o personagem realmente se dá mal, faz uma coisa que o compromete justamente por estar com álcool na cabeça, tanto ele quanto a mulher com quem ele estava ali frente a frente. Então, álcool e relacionamento romântico são coisas que um homem desperto não coloca lado a lado. Se você é homem, está assistindo o vídeo até este momento, talvez esteja com algumas perguntas na cabeça. Talvez esteja questionando, será que nós homens temos que partir na direção de um neopuritanismo masculino? Será que nós temos que partir para uma situação defensiva em que o homem torna-se mais e mais puritano, ao contrário das mulheres? Uma parte delas está se tornando bastante liberal, enquanto que uma outra parte do público feminino está se tornando bastante puritano e castrador. Então, nessas condições adversas, o homem tem que assumir a postura da resistência. Sim, é importante que o homem se preserve e talvez nisso envolva assumir aquela postura mais puritana, mais tradicional, para se preservar, para não cair em arapucas. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.